Olha, a polícia investiga um acidente grave que aconteceu nas primeiras horas desta terça-feira na Estrada dos Bandeirantes, na altura da Taquara, na zona oeste do Rio. Provocou a morte de um trabalhador. Um homem que estava no banco do carona do caminhão acabou caindo e atropelado pelo ônibus. Este grave acidente provocou também transtornos no trânsito e a interrupção temporária da circulação dos articulados do BRT. Eu vou para lá agora, mais uma vez, com a Caroline Silva. Caroline, me diz uma coisa, a circulação do sistema do BRT já foi restabelecida nessa região? Sim, Felipe, o sistema do BRT já foi restabelecido. As estações Merck, Santa Efigênia e André Rocha, que ficaram paradas, completamente interditadas durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira, elas já retornaram aqui o funcionamento. A orientação da Mob Rio, até então, era que os passageiros que precisassem usar os articulados fossem então até a estação da Taquara. Isso fica mais ou menos uns 5 minutos daqui, indo de transporte, Agora indo a pé, que era basicamente o único trajeto que os passageiros conseguiriam fazer, daria aí uma boa caminhada de 20 a 30 minutos. Mas como nós estamos vendo agora, o trânsito já foi totalmente liberado, tanto no sentido Taquara, quanto nesse outro lado aqui da pista que nós estamos, que é o sentido Curicica. Por conta desse acidente, esse grave acidente que aconteceu aí por volta das 4h20 da manhã, o trânsito do outro lado da pista ficou com muita retenção, bastante congestionamento e uma parte dessa pista aqui também. Mas como nós estamos vendo, agora o trânsito já está liberado nos dois sentidos e os passageiros também já conseguem aí fazer o uso tanto dos articulados como também dos ônibus comuns. Que a gente notou, e acabou conversando com o pessoal no ponto de ônibus também, é que por conta aí do acidente, muita gente acabou se atrasando para o trabalho. A gente conversou com uma senhora que já estava 40 minutos atrasada, ela que ia fazer a abertura de uma das creches que ela trabalha, disse que estava atrasada, inclusive, para fazer a merenda das crianças, mas depois que o trânsito foi aberto aqui, ela conseguiu pegar o ônibus e seguir viagem. Mas uma manhã que começou aqui com bastante congestionamento, para quem precisa pegar os ônibus comuns, as vans também e os articulados aqui na Taquara. Aliás, nós estamos na Merck, bem próximo à estação da Merck aqui do BRT. Esse, Felipe, que é um ponto bastante importante aqui da zona oeste do Rio, porque passam ônibus para vários pontos da cidade, vai fazendo aí a ligação. Aqui, por exemplo, nesse lugar onde nós estamos, tem ônibus que passam, cortando ali a Cidade de Deus e vai em direção à Barra da Tijuca, outros que vão em direção à Freguesia, ônibus que vão pegar ali em direção à Serra do Grajaú, para poder seguir em direção à Vila Isabel, à Tijuca, ou seja, um importante, ponto aqui da cidade que por conta desse acidente, nas primeiras horas da manhã, acabou atrapalhando aí um pouco a vida do passageiro, mas é claro que diante, infelizmente, da morte que aconteceu por conta dessa colisão, o trânsito é o que menos importa, A gente então, transmite aqui os nossos sentimentos aos familiares desse ajudante de caminhão, um homem identificado como Charles, de 39 anos. Ele estava no caminhão que tinha vindo de Seropédica. Era um caminhão que estava carregado com pedra, de acordo com um dos auxiliares, que a gente conseguiu conversar bem brevemente, mas eles não conseguiram gravar a entrevista, não quiseram, obviamente estavam muito tristes com a situação do colega. Eles falaram que iam fazer a descarga desse caminhão em uma loja em Jacarepaguá. Jacarepaguá é uma loja, uma área muito grande aqui da zona oeste da cidade. Eles não quiseram identificar, mas mais cedo a gente também trouxe aqui a informação que tanto o motorista do ônibus como o motorista do caminhão, eles seguiram para a delegacia para prestar depoimento. Então, assim que a gente tiver mais detalhes do que poderia ter acontecido de fato aí nesse acidente, a gente traz as novidades aqui. Mas segundo testemunhas, o ônibus ele precisava fazer ali a volta nesse retorno, que é um dos principais aqui deste ponto de onde a gente está falando. E o caminhão seguiria em frente no sentido Curicica. Foi aí então que houve a colisão, porque o caminhão estava na pista de dentro e o
ônibus estava na pista de fora. Eles acabaram colidindo aí bem nesse ponto aqui de onde a gente está falando, nessa pista aqui sentido Curicica, que o caminhão seguiria, mas infelizmente, né, acabaram colidindo aí. O acidente está passando, né, agora a perícia já esteve no local, enfim, tudo já foi retirado. Aqui o corpo já foi retirado do local, a perícia esteve aqui, agora, né, fica em cargo da polícia para poder descobrir aí os detalhes desse acidente, mas algo, Felipe, que está chamando bastante atenção da gente aqui, que está observando esse retorno, é que os ônibus, eles passam em uma velocidade aqui considerável, né? É um retorno aqui que é bastante largo, mas nós estamos fazendo essa observação, que os ônibus passam aqui numa velocidade consideravelmente alta. É óbvio, né, que a gente não está falando aqui que o acidente teria sido provocado pelo ônibus, é só uma observação que a gente está fazendo aqui no local, que nós estamos vendo que durante a passagem aqui dos ônibus nesse retorno, eles fazem aqui em altíssima velocidade. Então, fica aí, né, talvez uma atenção aí um pouco mais redobrada para os ônibus, né, que passam aqui nesse retorno, que a gente sabe que no meio disso tudo é a vida de muitas pessoas que está em jogo, está em risco, e a gente, né, óbvio, fica na torcida para que acidentes como esse não aconteçam, principalmente envolvendo coletivos, né, que faz aí o transporte dos passageiros ao longo de todo o dia para várias partes da cidade. Obrigado, Carol. Pois é, a polícia segue investigando o que provocou esse acidente. O fato é que um homem de 39 anos acabou morto por conta do que aconteceu.